Olá, estamos aqui para discutir mais um exemplo sobre limite de funções de várias variáveis. Dessa vez, nós queremos investigar aí a existência desse limite, né, que de certa forma se assemelha muito ao segundo limite fundamental, desculpa, ao primeiro limite fundamental lá do cálculo 1. Por que eu digo isso? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, considere aí um ponto, né, um vetor, melhor dizendo, um vetor u do plano igual a xy, tá bom? Então aí a gente sabe que a norma de u ao quadrado ela é igual a x quadrado mais y quadrado, ok? E a gente sabe que essa norma de u, né, ela é um elemento do conjunto dos números reais, ou seja, ela é um número real. Então, quando eu faço x tender a zero e y tender a zero, eu estou fazendo basicamente a norma de u ao quadrado também tender a zero, tá bom? Então, de certa forma, eu poderia pensar que esse limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero, do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, ele seria o mesmo que dizer, né, que o limite da norma desse vetor vai para zero, né? Quando eu quero, então seria o mesmo que dizer que eu quero investigar o limite do seno da norma de u sobre a norma de u quando essa norma vai para zero, tá? Claro, aqui tem todas aquelas implicações técnicas, né, que estão por trás desse conceito de limite, né? Mas se a gente pensar aqui, como a gente disse antes, essa norma é um número real, então isso aqui eu fico tentado a fazer uma relação, né, dele com aquele primeiro limite fundamental, que diz o seguinte: limite de t tendendo a zero do seno de t sobre t é igual a 1. Tá bom? Então eu fico muito tentado a investigar esse limite de uma forma que esse limite existe, tá? Então eu estou tentado a investigar se esse limite existe ou não, tá? Por quê? Porque ele se parece muito com o primeiro limite fundamental. Então vamos tentar aí enxergar como que a gente vai fazer isso, né? Claro que aquela abordagem que a gente investigou agora para tentar dar uma cara para uma ideia de como a gente vai trabalhar com esse limite é importante, pode nos dar um caminho, mas aqui eu vou precisar fazer uma mudança de variáveis, né? E aí não é pegar curvas, é fazer uma mudança de variável mesmo, tá? E aí então nós vamos fazer o seguinte: faça x igual a r cosseno t, vamos deixar r cosseno t e y igual a r seno t, tá bom? Então, nesse caso, nós podemos dizer que, deixa eu dividir aqui, né? Então, aqui eu posso dizer, então, que se r e o ângulo t tendem à origem, então, xy também tende à origem, ok? Né? Para que eu consiga tender para o mesmo ponto, com essa mudança de variável, para eu conseguir tender ao mesmo ponto que eu tendia antes, que é a origem, basta eu fazer o r tendendo a zero e o t também tendendo a zero, tá? Então aí nós vamos
falar sobre o limite de x tendendo a zero e y tendendo a zero do seno de x ao quadrado mais y quadrado sobre x ao quadrado mais y quadrado, tá? Isso vai ser igual a limite de r tendendo a zero, t tendendo a zero, do seno de r quadrado cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, ok? Dividido por r quadrado cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Perceba que nesse caso é bem interessante porque vai acabar que esse limite ele vai virar um limite de uma variável, tá? Por quê? Porque isso que está aqui dentro é 1, né? Propriedade trigonométrica é a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo, também é 1, tá bom? Então aí, agora, o que a gente faz? Vamos condensar tudo aquilo que a gente encontrou, né? Então agora esse limite é limite de r tendendo a zero do seno de r quadrado sobre r quadrado. Tá bom? E aí a gente consegue mostrar que esse limite é equivalente ao primeiro limite fundamental, né? Um corolário aí do primeiro limite fundamental. Tá bom? Você faz uma mudança de variáveis aí, a gente consegue encontrar tranquilamente. Só você fazer o seguinte, ó. Aqui você já pode colocar que ele é 1, tá? Eu não precisei me preocupar aqui com o t, você podia até colocar o t aqui, mas como eu não tenho mais o t na minha função, eu não preciso me preocupar com ele, tá? Já vou deixar como... Porque aí como o limite de uma função de uma variável, que é o que realmente está acontecendo aqui, eu posso aplicar o primeiro limite fundamental. Então aqui, né, pelo primeiro limite fundamental. Para quem não entendeu essa aplicação do primeiro limite fundamental, do cálculo 1, né, a gente pode escrever S igual a R quadrado. Porque aí quando o R tende a zero, o S também tenderá a zero, né? E isso significa então que esse limite seria o limite de S tendendo a zero do seno de S sobre S. E aí sim você tem seu primeiro limite fundamental, que é igual a 1. Tá bom? Mas aqui você já, para quem já está trabalhando com funções de várias variáveis, você já tinha que olhar para esse limite e já entender que aqui você pode aplicar o primeiro limite fundamental. Tá bom? Então era isso. Eu queria conversar com vocês. Nos vemos no próximo exercício.